Olá, pessoal. Este podcast é uma revisão do primeiro capítulo do livro de Irving e Miriam Poster, Gestalterapia Integrada. De certo modo, o capítulo, O Ethos do Agora, trata da necessidade da quebra de paradigmas, visando acompanhar a realidade humana do momento atual. Os Poster abrem o capítulo com uma frase do romancista irlandês Joyce Carey. Abre aspas, os antigos símbolos estão mortos e os novos reinam, mas é perfeitamente certo que os novos, por sua vez, morrerão da mesma doença. Fecha aspas. A frase citada me faz recordar um livro recente de Neil Gaiman, Deuses Americanos. É uma história em que o protagonista se depara com os deuses, aqueles antigos que chegaram no Novo Mundo junto com os imigrantes, e os modernos, o dinheiro, a televisão, a tecnologia, as drogas. Mas não é apenas na ficção que os velhos deuses entram em conflito com os novos. O mundo se transforma e novas necessidades emergem, novos comportamentos e valores. Os Poster citam um trecho de Hal Lindsey, extraído do livro clássico Teorias da Personalidade. Abre aspas, as teorias da psicologia mudam, poder-se-ia dizer como a moda, e são obrigadas a mudar à força para poderem expressar e também tornar inteligível o tipo de homem existente em sua dinâmica atual. Em seu livro Totalidade e Ordem Implícita, o físico quântico David Bohm afirma que, abre aspas, as teorias são basicamente uma forma de visão, isto é, uma maneira de olhar o mundo, e não uma forma de conhecimento de como o mundo é. Fecha aspas. O que é válido para o mundo da física também vale para a psicologia, para as ciências sociais de um modo geral. É necessário humildade e flexibilidade quanto às teorias que apoiam a nossa prática psicoterapêutica. Elas evoluem segundo as imposições da transformação da realidade humana que vivemos atualmente. O que é o ethos? O ethos é o conjunto de usos, costumes, hábitos, traços e modos de comportamento implícitos à identidade coletiva de uma sociedade em determinado tempo. Para os Posters, a verdade da gestalterapia é apenas temporária. Aquela que no momento é útil e responde aos estímulos vitais do nosso tempo. Provavelmente no futuro, aquilo que praticamos e ensinamos hoje seja um modo antiquado de olhar para a vida. Os Poster referem-se ao fato de que no mundo atual, as pessoas vivem quase sempre amarradas ao passado ou a planos futuros, muitas vezes deixando em segundo plano a sua realidade presente. Na psicoterapia também, até meados do século passado, era atribuído pouco valor à experiência imediata do paciente vivida na sessão terapêutica. Para a gestalterapia, afirma os Poster, abre aspas, a experiência terapêutica não é meramente um acontecimento preparatório, mas um momento válido per si, que não precisa nenhum referencial externo para confirmar sua relevância inerente para a vida do paciente. Fecha aspas. O conceito de experiência é fundamental em gestalterapia. Não é tão trivial explicar que apenas o presente existe, que as nossas visões do passado, os nossos planos, expectativas e apreensões sobre o futuro apenas existem no aqui e agora, a cada momento do que vivemos. O poder da psicoterapia está, de fato, no presente, na experiência do momento, no awareness sobre si, sobre todo o campo contextual formado na situação terapêutica ela mesma, seja no trabalho com nossos sonhos, nossas fantasias, recordações, sentimentos, etc. Até por isso, durante a sua forma de fazer psicoterapia, Fritz Perls solicitava, ao abordar um tema com o paciente, que o mesmo sempre se expressasse utilizando seus verbos no presente. Os Poster, contudo, afirmam que isso não deve ser uma limitação que construa uma atmosfera antinatural. Está ok falar sobre as suas questões pessoais, as suas observações sobre o mundo,
etc. Cabe ao terapeuta observar o modo como se mobiliza a energia do paciente durante esses momentos, o seu tom de voz, seus movimentos, sua estrutura corporal e, enfim. Então, ser capaz de transformar essas coisas em algo pessoal e absorvente. Algo pessoal, absorvente e vivo. Experiências plenas da ação presente, da ação experimentada na relação terapêutica. Experiências que em si possuem valor terapêutico, sem que haja necessidade da busca de qualquer significado. Do mesmo modo que acontece quando ouvimos uma música, assistimos uma peça teatral ou um filme. A experiência no aqui e agora é em si o ato terapêutico. O terapeuta ele mesmo é parte dessa experiência existencial que acontece no aqui e agora, posto que nessa relação se constrói um campo com o cliente do qual o terapeuta não pode se abstrair. Ele não é meramente um técnico, mas uma pessoa real em relação com seu cliente. O terapeuta não é simplesmente uma tela de projeção. Ele não é frio, ele mobiliza seus sentimentos, as suas fantasias durante o processo de forma oportuna e pode compartilhar isso com o seu cliente de maneira autêntica, sem, contudo, induzir suas verdades pessoais nesse relacionamento. O terapeuta não sabe mais sobre o cliente do que o cliente sabe sobre si mesmo. O terapeuta, enquanto instrumento da psicoterapia, é alguém a quem cabe facilitar ao cliente a emergência de momentos vivenciais, presentes e ricos a partir das diversas formas de expressão do cliente no aqui e agora da sessão terapêutica. A psicoterapia, segundo os Poster, é algo bom demais para se limitar a doentes. Não apenas a pacientes diagnosticados como tendo problemas se beneficiam desse processo. A gestalterapia pode contribuir com o processo de mudança, com a atualização da vitalidade existencial de qualquer pessoa que tenha vontade de crescimento pessoal e no relacionamento com os demais. Muito bem, gente. Este podcast é apenas uma reflexão sobre o capítulo 1 do livro Gestalterapia Integrada de Irving Miriam Poster. Ele não substitui de forma nenhuma a leitura do capítulo, e bem como do livro como um todo. Essa leitura é bem mais rica do que foi dito aqui. Por outro lado, o livro Gestalterapia Integrada é um livro que condensa de forma organizada os principais aspectos dessa abordagem em psicoterapia. E eu penso que seja uma literatura importantíssima para todos os estudiosos de gestalterapia e para psicoterapeutas de um modo geral. Eu espero que tenham gostado desse podcast e os comentários serão bem-vindos. Obrigado pela atenção.